Nas últimas semanas nós temos estado a falar sobre fé. E ao longo destas últimas semanas nós temos falado várias variações de fé, como nós podemos aplicar fé na nossa vida. Nós já vimos, em primeiro lugar, que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus se agrada quando nós exercemos a fé, aquela dose de fé que Ele já depositou na nossa vida. Se eu perguntar assim, quem é que tem fé, eu creio que todos aqui levantam a mão. Hoje, pela manhã, eu estava a falar com uma pessoa e ele diz assim, eu não acredito em Deus. Eu só acredito nas pessoas, eu só acredito naquelas pessoas que estão perto de mim. Eu disse, olha, é assim, eu pela fé eu acredito na Bíblia como uma palavra de Deus e acredito pela fé que aquilo que está escrito ali é para a nossa vida. E ele disse, talvez. Ele começou já a começar a questionar. Então, muitas vezes as pessoas elas dizem que têm fé, mas elas não sabem exatamente o que é fé. Elas não sabem exatamente o que é um milagre. E nós vimos aqui que milagre não é quando algo acontece que é possível ser feito através da nossa força ou através da nossa inteligência. Milagre é algo que é impossível ao homem fazer. E eu creio que todos nós já vivemos milagres. Uns maiores, outros menores, mas todos nós já vivemos milagres na nossa vida. Hoje a pastora, ela ter tido aquele pequeno problema na garganta, foi um milagre. Porque ela engasgou-se, ela ficou sem ar, não é? E ela podia ter tido consequências maiores. Então foi um milagre ela ter conseguido se livrar daquele pedaço de pão que ficou travado na garganta dela. Nós temos que crer que pela fé, Deus está no controle de todas as situações. A Bíblia nos ensina, irmãos, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Então nós, pela fé, nós cremos no Deus altivo, Deus vivo, aquele que controla a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre fé ousada. Atreva-se a sonhar. Irmãos, hoje existem muitas pessoas que elas pararam de sonhar. Há muitas pessoas que elas, de tão desiludidas com a vida, de tão desiludidas com pessoas, que elas pararam simplesmente de sonhar. Quando nós éramos crianças, havia uma facilidade muito grande de nós sonharmos, de imaginarmos coisas, não é? Todos nós aqui fomos crianças e eu creio que você não foi diferente da pessoa que está ao seu lado e você sonhava ser isto, você sonhava ser aquilo, não é? E todos nós um dia sonhamos. Mas por uma razão ou outra, ao longo da nossa vida, conforme nós fomos crescendo, conforme nós fomos adquirindo responsabilidades, esses sonhos eles foram terminando. E hoje existem muitas pessoas que, se nós perguntarmos, né, elas são vazias, elas não conseguem mais olhar à frente e crer que Deus tem algo para a vida delas. Não conseguem crer que Deus as ama da forma como elas são. Os seus sonhos eles foram mortos. E esses sonhos podem ter sido mortos por várias razões. Eu costumo dizer que muitas vezes nós somos vítimas dos matadores de sonhos. O que é que eu quero dizer com isto? A gente tem um sonho, a gente tem um desejo, a gente compartilha esse sonho com alguém, a gente chega lá empolgado, né? E essa pessoa simplesmente diz, não, isso não é para ti, tu não vais conseguir, isso é demais. Tem um ditado em Portugal que diz, isso é areia a mais para a tua caminhoneta, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Talvez na nossa vida, talvez outras pessoas tenham falado isso para outras pessoas que nós ouvimos. Todos nós recebemos da parte de Deus o dom de sonhar e imaginar coisas para a nossa vida. Deus é um Deus que imaginou este mundo, Ele criou este mundo, e Ele um dia idealizou esta terra com tudo aquilo que existe, com o homem, com a mulher. E a Bíblia nos ensina que nós somos feitos à sua semelhança e à sua imagem. E o desejo de Deus é que você sonhe.
E nós vamos ver que, mais para o final, que Deus não quer que a gente sonhe uma coisa qualquer. Ele tem um propósito, Ele tem um sonho na vida de cada uma das pessoas. Então o meu sonho ele é diferente do sonho do Tiago, do Paulo, do Pedro. E a gente precisa descobrir qual o sonho ou os sonhos que Deus tem para a nossa vida. Mas para nós podermos desfrutar dos sonhos de Deus, nós precisamos ter uma fé ousada, crer que Deus irá cumprir aquilo que prometeu para a nossa vida. Uma das coisas que nós podemos ver na Bíblia é que Deus não é mentiroso. Tudo aquilo que Ele promete, e a Bíblia fala cerca de 7.000 promessas para a vida do homem, elas são para ser cumpridas. A diferença é que eu posso pegar numa nota de 100 euros e pegar e dar ali ao Tiago. E dizer assim, Tiago, esta nota é tua. E ele é livre de aceitar ou não aceitar essa nota. Mas ela está ali, ó, aqui, é tua. E Deus, Ele tem promessas para a nossa vida. Ele tem sonhos que precisam ser realizados na nossa vida. E Ele está a dizer assim, olha, os sonhos que eu tenho preparado para ti, os sonhos que eu preparei ainda quando tu estavas no ventre da tua mãe, eles estão prontos para serem realizados. Mas a questão que está aqui é a seguinte, você quer viver, você quer receber esses sonhos na sua vida? Ou você quer simplesmente viver os seus sonhos? Aquilo que você gosta, aquilo que você acha que é o melhor para si. Porque uma coisa que eu descobri ao longo da minha vida é que nem sempre aquilo que eu acho que é melhor para mim é aquilo que Deus acha que é melhor para mim. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ir por um caminho. E até parece um caminho muito bom, um caminho seguro, um caminho que nos leva à prosperidade, um caminho que nos leva à felicidade. E nos esquecemos de perguntar a Deus, Deus, é da tua vontade, é assim que tu queres que eu vá? É por aí que tu queres que eu vá? E nós nos esquecemos disso. E Deus, porque Ele é um Senhor, Ele é um gentleman, como eu costumo dizer, Ele nos dá liberdade para nós escolhermos. E nós vamos. E lá na frente, nós vamos escolher as consequências de nós tomarmos essa decisão. Amém, igreja? Conforme a gente vai crescendo, nós nascemos como crianças, bebés, né? E os sonhos, a imaginação que nós tínhamos, ela vai diminuindo. Nós vamos entrar na fase de adultos, casamos, temos filhos, começamos a ter responsabilidades, né? A nossa mente, ela fica demasiado ocupada em resolver problemas. Eu não sei como é que é a sua vida, mas durante muito tempo eu passava das 24 horas do dia, se calhar 20 horas do dia, eu passava com a mente ocupada a procurar soluções para resolver problemas. Isto porquê? Porque eu queria fazer aquilo que eu queria e não aquilo que Deus queria. E Deus permite. Diz assim, ó, queres ir por aí? Vai por aí. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Não, eu quero ter os sonhos de Deus na minha vida. Quando o meu filho Daniel era pequenino, ele tinha uma imaginação incrível. Daniel, a professora, uma vez chamou-nos à escola e disse, assim, o Daniel tem um problema sério. Ele não consegue se concentrar. Ele pega na borracha, no lápis, e de repente a gente está a ver ele a fazer um avião, ele está a fazer isto e aquilo. Ele tem uma capacidade de imaginar e uma capacidade de sonhar tremenda. E ele se desconcentra daquilo que ele deveria fazer. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós nos entretemos, nós imaginamos coisas para nós fazermos, sonhamos com coisas para nós fazermos, que não é aquilo que Deus quer. E perdemos o foco. E muitas vezes as nossas forças se desgastam, né? Acabam muitas vezes,
Muitas vezes eu conheço várias pessoas que dizem assim, pastor, eu estou cansado, eu preciso de férias. E a pessoa vai de férias, e quando ela volta, diz, eu estou a precisar de férias das férias. Porquê? Porque nós não estamos alinhados com Deus. Nós não estamos alinhados com a vontade de Deus. Nós estamos a sonhar e a tentar realizar os nossos sonhos. Mas eu creio, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele pede tudo aquilo que nós temos. E Ele diz assim, olha, a partir de hoje eu quero comandar a tua vida. Eu quero o melhor para ti. Eu tenho sonhos. Não é? Praticamente todos aqui são pais. Você tem sonhos de ver os seus filhos a serem bem-sucedidos. Você tem sonhos de ver os seus filhos a crescerem, estudarem numa boa escola. É ou não é? Deus tem o melhor para si. E da mesma forma que nós, como pais, muitas vezes dizemos ao nosso filho, olha, não é por aí. Tu não podes... Está ali a Ruth, ela muitas vezes é assim, ela pergunta-me algo e eu digo assim, não pode ser. E ela pergunta logo, por que não? Por que não pode ser? E ela insiste nisso. E nós não somos diferentes, irmãos. Deus diz assim, não é por aí, eu quero que tu realizes o sonho da tua vida. E nós dizemos, porquê, Deus? Porquê que eu não posso realizar aquilo que eu mais gosto e tem que ser da tua forma, do teu jeito? Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Muitas pessoas, elas perderam a capacidade de sonhar e perderam a capacidade de imaginar aquilo que Deus tem na vida delas. E hoje, irmãos, através da fé, nós podemos restaurar a capacidade de você sonhar. Hoje nós podemos, através da fé, restaurar a capacidade de você imaginar que você é um filho de Deus bem-sucedido. Uma pessoa próspera. Nós falámos sobre prosperidade semana passada. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter todas as nossas necessidades supridas. Nós temos uma casa, temos saúde, ter um alimento sobre a mesa. Não é? Eu lembro-me, numa altura da minha vida, em que nós passámos por muitos apertos, mas nós éramos prósperos. Porquê é que nós éramos prósperos? Porque quando eu precisava de 1 litro de leite, esse litro de leite aparecia na minha casa. Quando eu precisava dar comida aos meus filhos, a comida aparecia na minha casa. Isso é prosperidade, é o suprimento de Deus para a nossa vida. E é isso que nós precisamos buscar, a prosperidade de Deus. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós imaginamos, projetamos como é que vai ser o resultado daquilo que nós estamos a fazer. 2 exemplos aqui. Quando nós concebemos um filho, todos nós aqui imaginamos como é que vai ser, se vai ser menino, se vai ser menina, se vai ser gêmeos, né? Hoje em dia existe essa possibilidade também, gêmeos, trigêmeos. Será que vai ser parecido com o pai, vai ser parecido com a mãe, não é? Ou vai ser parecido com a avó? Também acontece. Nós começamos a imaginar. Ou então, por exemplo, quando você imagina que você quer ir de férias, você começa a planear com a sua esposa, não é? Oh, vamos de férias este ano, aonde nós vamos de férias? E você começa a imaginar, se você escolhe o lugar e diz, olha, este ano nós vamos para as Caraíbas, não é? Oh, eu nunca fui para as Caraíbas, mas eu gostava de ir. Quem gostava de ir para as Caraíbas aqui? Só a Vanessa e o Paulo. É. Ah, a Carla também, né? A Pri, Pri, não te vi, desculpa. Tá? Então, o Paulo e a Vanessa, eles chegaram a uma conclusão, este ano nós vamos para as Caraíbas, né? Deus concedeu essa graça, né, da gente poder ir. E eles começam a sonhar, como é que nós vamos chegar lá? Como é que vai ser o avião, né? Porque existem esses detalhes. Como vai ser a temperatura da água? Será que a água é quentinha? Será que a gente vai poder estar ali todos os dias, né? Será que a comida vai ser gostosa? E nós começamos a imaginar coisas.
E nós precisamos, na nossa vida cristã, irmãos, sonhar, começar a imaginar aquilo que Deus tem projetado para nós. E nós não podemos parar. A gente tem que dizer assim, Deus, este é o teu sonho, é isto que tu tens para mim. E nós precisamos começar a buscar os detalhes. Porque é aquilo que nós fazemos na nossa vida. Os sonhos, eles podem ser usados de uma forma correta ou de uma forma incorreta. É como uma bênção. Tem determinadas bênçãos, irmãos, que elas podem ser muito boas e continuarem a ser boas, ou ser uma bênção que se pode tornar uma maldição. Um exemplo muito prático. Tem empregos, irmãos, que às vezes, quando a gente os recebe, eles parecem ser uma bênção para nós. Eu recebi um emprego agora em que eu vou ganhar 10.000 euros por mês. Né? A empresa ainda paga, me dá um carro, paga o combustível, paga o meu telefone. Tudo de bom. Quem não queria um emprego assim? Sabem uma coisa, irmãos? Muitas vezes, quando isso acontece, isso nos leva a afastarmos da presença de Deus. Nós achamos que nós passamos a ser autossuficientes, que nós não precisamos mais de Deus. E essa bênção, ela pode se tornar uma maldição. Inclusive, ela pode se tornar algo que nos afasta da bênção maior, que é a salvação. Normalmente, quando nós recebemos um emprego desses, existe uma tendência de nós queremos trabalhar mais e mais e mais. E o que é que acontece? Nós deixamos de fazer aquilo que Deus projetou para nós, nós deixamos de fazer aquilo que Deus sonha para nós começarmos a realizar os nossos sonhos. Porque agora eu ganho 10.000 euros por mês, então eu posso ir 6 semanas para as Caraíbas, não tenho problemas disso. Entendem onde eu quero chegar, irmãos? Então existe bênção que muitas vezes pode transformar numa maldição na sua vida. Então há coisas que nós precisamos de parar de pensar. Porque o sonho, muitas vezes, pode nos levar à desgraça. Por exemplo, existem muitas pessoas que elas começam a sonhar e imaginar como vingar-se de alguém. Isso é algo, irmão, que você nunca pode pensar na sua vida, sonhar ou imaginar. E vocês podem estar a pensar, mas aqui somos todos cristãos. Irmãos, tem muito cristão que sonha vingar-se de outras pessoas. Você sabia disso? Infelizmente é uma verdade. Porque o seu coração não está convertido, porque não consegue lidar com o sucesso da outra pessoa, ou porque a outra pessoa o magoou, ou porque a outra pessoa fez isso, fez aquilo. Então ela está à espera, na próxima oportunidade, ela vai pagar em dobro. Quantas vezes nós já ouvimos isto, irmãos? Outra coisa, irmãos, preocupação. Nós não podemos viver debaixo da preocupação. Quando nós começamos a imaginar muitas coisas, quando nós começamos a sonhar muita coisa que não vem de Deus, a preocupação começa a bater na nossa porta. Ela chega lá e diz assim, opa, deixa-me entrar. E nós começamos a andar ansiosos, nós começamos a ficar estressados. O campeão do estressado é ali o José. Amém. Amém. Pela fé a gente crê que ele está liberto. É? Eu quando conheci o José era estressado. Era estressado. Eu estou a dizer era, já não é mais. É? Mas ele foi liberto e hoje, pela fé, ele crê que está curado disso. No nome de Jesus. Amém? Outra coisa, irmãos, que nós não podemos sonhar ou imaginar é com luxúria. O que é luxúria, irmão? Prazeres da carne. Hoje, irmãos, o que o mundo mais nos oferece é isso. Quantas vezes eu estou no meu computador e de repente abre lá uma janela, né? E aparece lá uma data de meninas, né?
Eles agora conseguem saber qual é a localidade onde nós estamos. Então aparece lá, fulanas de Roscommon desejam ter um relacionamento. Elas não aparecem despidas, irmãos. Nada disso. São, supostamente, mulheres bem comportadas, como eu costumo dizer. Mas aquilo, irmão, se nós não tivermos a coragem de fechar e não aceitar aquilo, nós vamos começar a sonhar coisas. Nós vamos começar, e se eu aceitasse? E se eu tivesse um encontro com esta mulher, como é que seria? Não é? Como seria? Infidelidade. Existe muito homem, muita mulher que muitas vezes para sonhar como seria ser infiel ao seu cônjuge. Vocês devem estar a pensar, não, isso não deve ser aqui. Mas eu posso dizer, irmãos, que muitas vezes dentro das nossas cabeças essas coisas passam. Este tipo de coisas, irmãos, nós jamais a gente deve pensar. Jamais a gente deve sonhar. Jamais a gente deve imaginar. E se esses pensamentos chegarem à nossa porta, baterem na nossa mente, nós precisamos de os rejeitar. E nós vamos ver algumas coisas que nós podemos sonhar e imaginar. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, como é que nós combatemos as coisas indignas na nossa vida, os pensamentos, os sonhos que nós não devemos ou devemos rejeitar a toda a hora? Fazendo o que está aqui em Filipenses. Tudo que é verdadeiro. Se algo que é verdadeiro, que bate na nossa porta, se alguém diz alguma coisa, se nós lemos alguma coisa, então isso nós podemos sonhar. Não é ilícito, irmãos, ir sonhar e ir para as Caribas. Não é ilícito nós sonharmos temos um bom emprego. Nada disso é ilícito. Tudo o que é nobre, o que é nobreza, fala de algo de realeza, algo acima daquilo que nós pensamos muitas vezes. Tudo o que é correto. Todos nós temos um senso de se correto ou incorreto. Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele mais a Eva pecaram, a primeira atitude que eles tiveram foi se cobrir. Eles sabiam que eles tinham pecado. Eles sabiam que tinham constrangido Deus com a desobediência. E todos nós temos esse senso de correto e incorreto. Às vezes nós fazemos uma coisa incorreta e involuntariamente. Às vezes nós não paramos num stop porque nós ou íamos distraídos, né? E não nos apercebemos que aquilo era um stop para nós pararmos. Mas tem muita coisa que nós fazemos que nós temos a consciência que está errado e automaticamente nós nos apercebemos que nós precisamos nos arrepender. Tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, essas coisas nós devemos sonhar e imaginar. Se alguma coisa bate na nossa porta e tiver estas características, aí sim nós podemos sonhar e nós podemos andar para a frente. Deus nos adverte na sua palavra sobre aqueles que, através da sua própria imaginação, através dos seus sonhos, foram levados à desgraça. Isaías 65:2 diz assim: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Muitas vezes, irmãos, nós andamos seguindo os nossos próprios caprichos, querendo realizar os nossos sonhos. E como está aqui, ó, povo rebelde, que andava no caminho do mal. Existe muito crente, irmão, muito cristão, que ele anda no caminho do mal e ele nem sequer se apercebe. Este povo aqui, eles andavam.
E eles não se apercebiam disso. Ezequiel 13:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Aqueles profetas lá em Ezequiel, eles estavam a seguir aquilo que eles achavam que era correto. Eles estavam a sonhar com aquilo que era incorreto para a vida deles. E Deus, Ele está a alertar através do profeta, ouçam a palavra do Senhor. E é isso que Deus hoje está a dizer, ouçam a palavra. Nós temos que buscar em Deus o que é correto ou incorreto. Ah, mas eu tenho um sonho, pastor, de um dia fazer isto, fazer aquilo. Amém? É bom a gente sonharmos. Agora, você tem respaldo aqui? Tem respaldo aqui? Se tem respaldo, então faça. Mas cuidado. Se não faz, cuidado. Mas como saber se um sonho vem de Deus ou não? Eis a questão. Hoje em dia nós somos bombardeados com tantas informações, nós corremos tanto. Hoje a nossa capacidade para dormir cada vez é menor. Porquê? Porque nós andamos tão cansados, andamos tão estressados. Muitas vezes nós não dormimos à noite como deve ser, ou então dormimos muito pouco. Aqui na Irlanda nem tanto, mas por exemplo em Portugal, eu já estou fora de Portugal há 7 anos, mas na época que eu vivia lá, eu, por exemplo, se eu tinha que começar a trabalhar às 8 horas do outro lado do rio, estamos a falar de 10 quilómetros de carro, estamos a falar de 15 minutos no máximo, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, ou às vezes mais cedo, porque o trânsito era tão grande que se eu não passasse até uma determinada hora, eu simplesmente corria o risco de ficar 1 hora ou 2 horas parado no trânsito. E para não apanhar o trânsito na volta, muitas vezes eu chegava a casa 8, 9, 10 da noite. Bastava estar num bom dia de sol, que o povo ia para a praia, ou se estivesse a chover, em que ficava tudo engarrafado, aí tudo estava estragado para quem estava a trabalhar. Então, as pessoas que vivem ali, elas cada vez mais, elas trabalham mais, cada vez mais elas passam tempo dentro dos carros, nos meios de transporte, cada vez descansam menos. E elas têm uma dificuldade de descansar e ouvir Deus. Como saber se um sonho vem de Deus? Primeiro sinal, Deus nunca dá nada ou manda fazer nada que vá contra a sua palavra. Nunca. Se você diz que ouviu Deus e nesse ouvir Ele lhe manda fazer algo que vai contra a palavra, contra os princípios da palavra, cuidado, não é Deus que está a falar consigo. Porque Deus não faz isso. Segundo, se um sonho vem de Deus, ele deve estar relacionado certamente com a forma como a sua igreja ou a sua obra e o plano que tem para o mundo. Deus não nos alcançou para nós sermos pessoas somente felizes. Deus não nos alcançou para nós termos uma vida boa. Deus nos alcançou para nós cumprirmos o propósito que Ele tem na nossa vida, que é podermos salvar mais vidas e mais almas. Esses são 2 dos sinais que nós precisamos ter em atenção. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Antes de Jesus sair, Ele juntou os seus discípulos e Ele lhes falou do sonho, da missão que Deus o Pai tinha dado para Ele e para os seus discípulos. E esse sonho, essa missão, chamada a Grande Comissão, ela não parou em Jesus, ela não parou nos discípulos naquela época, ela continuou até aos dias de hoje. E Deus quer que esse sonho seja cumprido na minha vida e na sua vida, aqui na terra, enquanto você estiver aqui.
E para isso nós precisamos de buscar Deus. Entender o que é que está na sua palavra. Hoje, quando eu estava a falar com aquele homem que dizia que ele não acreditava em Deus, eu disse-lhe, olha, é assim, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, e quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, eu vou para a Bíblia. E ele ficou assim a olhar para mim numa questão de dúvida. Por que é que ele ficou numa situação de dúvida? Porque ele nunca leu a Bíblia. E existem muitos de nós, irmãos, que já leram a Bíblia, mas talvez não tenham lido a Bíblia toda, ou mesmo que você tenha lido a Bíblia toda, como eu já fiz, né? Muitas vezes nós passamos por algumas passagens e nós não reparamos em algum detalhe. Por isso é tão importante nós constantemente nos alimentarmos da palavra. Se nós comemos todos os dias 2, 3 refeições, normalmente por dia, nós também nos precisamos de alimentar da palavra. Porque através do alimento da palavra é que nós vamos ter revelação dos verdadeiros sonhos que Deus tem para nós. Uma coisa que nós podemos acreditar, para Deus não há impossíveis. Se Deus um dia falou consigo e lhe disse, o teu sonho vai se realizar, você pode crer. Por muito que você diga isso é impossível, ele vai se realizar. Se ele estiver de acordo com a Bíblia, se ele estiver de acordo com os princípios da Bíblia, ele vai se realizar. Não tenho dúvidas. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Se você acreditar, se você tiver fé, vai se realizar. Porque é tão importante nós sonharmos? Porque é tão importante? Alguns pontos. Sonhar é essencial para viver pela fé. Quem não sonha, ele não consegue viver pela fé. Ele anda sempre a viver pela preocupação e anda sempre a viver pelas circunstâncias. As pessoas que são muito pessimistas, elas têm uma dificuldade imensa de viver pela fé. Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é a confiança em que nós esperamos para a garantia sobre o que não vemos. Qual é a versão que diz ali? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto é fé, irmãos. Mas para nós vivermos aquilo, nós precisamos sonhar. Eu creio em fé e é o meu sonho ver esta igreja cheia. É o meu sonho. E eu creio pela fé que eu vou ver. Talvez você tenha outro sonho que Deus lhe tenha dado. Eu tenho um sonho de ver esta cidade rendida aos pés de Jesus. E eu creio que isso vai acontecer. Porquê? Porque eu não ando pelo aquilo que eu vejo. Se eu fosse olhar pelo aquilo que eu vejo, eu já tinha desistido muitas vezes de estar aqui hoje a pregar. Eu estaria em casa, sossegado, a cuidar da minha esposa, ou tinha ido de férias, ou tinha ido fazer outra coisa. Mas pela fé, eu creio que Deus me deu uma missão, um sonho para eu cumprir aqui neste lugar. E por isso eu estou aqui. A fé é uma forma de você ver. Você pode ver as coisas acontecerem, crendo que elas estão a acontecer, ou você simplesmente olha para as circunstâncias e diz assim, a enfermidade está lá, continua lá. Eu continuo a orar, por exemplo, pela cura da Ruth. A Ruth ela tem sofrido desde os 3 meses de idade que ela sofre com alergias. E desde essa época eu tenho orado pela cura dela. Eu creio que Deus vai fazer. Eu não estou a ver, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. Isso é um sonho que Deus colocou no meu coração. E isso vai acontecer. Por quê? Porque pela fé é possível. Talvez você tenha uma situação idêntica na sua família. Então você tem que crer. Né? A Ilma hoje estava a compartilhar com o Júnior, está com o ombro dele, né, dorido novamente. Então eu desafio-te a ti, Ilma, sonha, pela fé, crê que ele está curado. Mesmo que ele diga assim, dói muito, estás curado. Porque pela fé, o meu Deus vai te curar.
Vocês creem nisso? Quando nós começamos a profetizar, quando nós começamos a falar com a nossa boca, as coisas vão começar a vir à existência. Aquilo que nós não vemos vai se tornar uma realidade. Amém, igreja? Abraão, sem ter filhos, ele sonhou que ele ia ser pai. E como consequência, a Bíblia diz que ele foi pai de multidões. Imaginem, um homem avançado em idade, a sua esposa avançada em idade, e de repente diz assim, Deus virou-se para ele e disse, tu vais ser pai. Acho que o mais velho aqui deve ser o José, não é? Agora imagine o José com 99 anos, né? A Sónia ali também a rondar os 99, né? E Deus chegar ao pé do José e dizer assim, José, prepara-te que agora tu vais ser pai de novo. Hã? Hã? Amém? José, você tem que dizer assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Não é? Uai, eu não estou dizendo, eu estou a dar um exemplo, né? Quem manda ser o mais velho aqui? Abraão, ele também duvidou, irmãos. Ele não quis acreditar. No entanto, Abraão, ele acabou como pai de multidões. Por quê? Porque ele acabou por crer. O sonho de Deus foi realizado na vida dele. As coisas mais importantes e duradouras são aquelas que você não pode ver. São aquelas que ainda não chegaram à sua vida. Mas vão chegar. Amém, Carla? Vai chegar. Segundo, grandes coisas são construídas em torno de grandes sonhos. Eu creio que esta cidade vai ser ganha para Jesus, mas ele vai começar aqui e nas outras igrejas aqui, irmãos. Começa aqui, começa lá na Assembleia, começa no outro lado, começa. Pequenas coisas vão se transformar em grandes sonhos. Esta nação vai ser ganha para Jesus. Começa aqui, começa com a minha atitude, começa com a sua atitude, começa com o seu sonho a ser realizado na sua vida e, por sua vez, vai ser realizado nesta nação. Amém, igreja? Efésios 1:18 diz assim, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Deus prometeu muita bênção para nós, irmãos. Coisas que nós ainda não estamos a desfrutar. Porquê? Porque nós não estamos alinhados muitas vezes com a vontade de Deus. Nós muitas vezes buscamos o nosso interesse. Nós buscamos primeiro a nossa satisfação própria. Muitas vezes, irmãos, nós largamos de fazer aquilo que é de Deus para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós alcançarmos os nossos sonhos. Eu fui assim durante anos, irmãos, anos. Até que um dia Deus deve dizer assim, cansei. A partir de hoje eu vou dar um tratamento no Pedro Marques. E Deus começou a fechar todas as portas, tal. Até que um dia eu estava em casa, a minha esposa, e assim, a gente tem que partir para algum lado. Deus não quer mais nós aqui. 7 anos depois, eu estou aqui a fazer aquilo que Ele queria que eu tivesse feito há muitos anos atrás. Deus tem sonhos na sua vida que vão se realizar. Mesmo que você não queira, eles vão se realizar. Havia um irmão que dizia assim, eu disse, Deus te chamou para isto, te chamou para aquilo, e ele disse, não, pastor, não é para mim. Eu sei como é sofrido fazer isso. Eu digo uma coisa, irmãos. Muitas vezes nós sofremos.
Mas aquilo que nós recebemos de galardão, de gozo, de alegria, é bem maior. E Deus tem o melhor preparado para nós. Deus tem o melhor preparado para si. Mas você precisa de sonhar aquilo que Deus tem preparado para si. Amém? Os sonhos de Deus para a sua vida são os melhores. Os sonhos de Deus são os melhores para a sua vida. Não é aquilo que você sonhou, não é aquilo que você idealizou, não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer e aquilo que Deus preparou para si. Porquê? Porque são os sonhos que trazem resultados que não trazem maldição, não trazem perca e que fazem com que o nome de Deus seja glorificado. Efésios 3:20 diz assim: agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer abençoar muito mais do que aquilo que você pensa. Nós muitas vezes é que limitamos a ação de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Eu não sei se vocês alguma vez tiveram um tipo de carro, tipo assim, o carro lá marca 180, mas a gente coloca lá o pé no fundo do acelerador e ele não sai dos 80. Nós somos assim muitas vezes. Deus quer que a gente dê 180, 200, 300 km por hora para fazer a sua obra. E nós andamos ali a 80, né? E a gente chega lá, vamos dar uma ajuda aqui. Vamos empurrar, ver se a gente consegue andar um pouco mais. Deus tem o melhor para si. Deus quer que você vá e receba o melhor. Não fique parado. Sonhar os sonhos de Deus traz glória para Ele. E nós fomos criados, tudo aquilo que nós fazemos, seja em ação, seja em pensamento, seja no agir, deve ser para glorificar o nome de Deus. E quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós estamos a dar a glória a Ele. Porquê? Porque nós estamos a fazer a sua vontade. Nós estamos a fazer aquilo que Ele quer para nós. Davi e Golias. Quem ouviu falar aqui sobre Davi e Golias? Eu creio que todos aqui já ouviram falar. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele era baixo, de fraca estatura, nunca tinha sido treinado para ser um guerreiro. Quem é aqui baixinho aqui? O Epson é baixinho, mas é entroncado, né? Não, o Tiago também não. Vamos imaginar... Irmão Zé, pode ser o irmão Zé, um pouquinho mais novo. Pode ser o irmão Zé. Imaginem Davi, um homem jovem, né? Que ele era jovem, magrinho, né? A Bíblia fala que quando ele foi para pegar um escudo, né? Para se defender lá de Golias, ele mal podia com o escudo. Mas aquele homem, aquele jovem, ele não olhou para como ele era, mas ele creu no poder de Deus. Golias, ele era um soldado gigante, acima da média, treinado, bem armado e bem protegido. No entanto, aquele jovem, ele não teve medo. Deus colocou um sonho de ele libertar o povo daquele gigante. Talvez Deus tenha um dia desafiado você a libertar o povo, libertar alguém da sua família, libertar alguém da sua casa. E talvez você tenha assim, mas é tão grande o problema, é tão imenso. Como é que eu vou vencer? A solução está como está aqui, ó. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa é a nossa força, irmãos. Quando nós vamos lutar no nome de Jesus Cristo, não tem como nós não ganharmos. Não tem como o sonho não se realizar na nossa vida. Ele vai se realizar. E aconteceu isso com Davi.
aos olhos dos homens, aquele jovem estava completamente derrotado. Mas ele creu, ele, em fé, ele creu que ele ia vencer, ele ia derrubar aquele gigante. E ele derrubou. Você não pode limitar os seus sonhos às suas capacidades. Isso é algo, irmão, que vocês precisam de ouvir. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não dou conta de fazer. Eu não dou conta. Eu lembro-me que quando o Tiago começou a pregar aqui, ele dizia assim: pastor, eu não dou conta de pregar. A última vez, inclusive, disse: isso não é o meu chamado. Eu disse: irmão, é na força de Deus que nós fazemos. Não é na nossa vontade, não é na nossa força. Eu creio pela fé que Deus o vai capacitar, como capacita cada um que sobe aqui. Por quê? Porque é através do poder de Deus. Não é na força dele, não é na capacidade dele. Quando nós vimos aqui com a nossa sabedoria, com a nossa vontade, com o nosso eu consigo, é aí quando nós fracassamos. Eu já prego há algum tempo. E sempre que eu prego, eu peço a Deus, Deus me capacita. Eu me lembro das primeiras vezes que eu pregava, dava um nó aqui no estômago, às vezes até dava vontade de passar ali no banheiro para esvaziar um pouco o estômago. Mas na dependência de Deus, irmãos, nós fazemos. Deus quer usar as suas capacidades. Todos vocês têm aqui têm um dom, uma capacidade que Deus colocou na sua vida. Use-o. Eu falei nisso, se não me engano, semana passada ou há 2 semanas. Deus quer utilizar o pouco que você diz que tem para transformar em muito. Quem diz amém? Deus quer transformar aquilo pouco que você diz que tem em muito. Deus nunca multiplica muito em muito. Ele multiplica o pouco em muito. Mas para isso você precisa dizer a Deus: olha, o pouco que eu tenho, eu coloco na tua mão. O talento que eu tenho, o tempo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a saúde que eu tenho, os filhos que eu tenho, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, tudo isso eu coloco na tua mão. E quando nós fazemos isso, Deus multiplica. Por isso o Tiago tem crescido, por isso o Edivane tem crescido. Por quê? Porque eles têm colocado aquilo que Deus lhe deu ao serviço de Deus. E por isso nós vamos ver eles a crescer mais e mais. Eu creio que tanto o Edivane, o Tiago, que são aqueles hoje que estão a pregar mais aqui comigo, todos eles vão crescer. E o meu desejo é que eles cresçam ainda mais do que eu, para a honra e glória de Deus. Amém? Mas Deus tem coisas preparadas para si. Muitas vezes você não cresce, muitas vezes você não usufrui, porque você não acredita que Deus tem algo preparado para si. Amém? Para terminarmos, coisas simples. Coisas que você deve fazer quando você está à espera de um sonho. Primeiro, compartilhe o seu sonho apenas com pessoas que são sonhadores também. Como eu disse no início, irmãos, existe aqueles que são os matadores de sonhos. Matadores de sonhos. Se você compartilha um sonho que foi dado por Deus, ou que nasceu no seu coração, com alguém que não entende, que não sonha, à partida o seu sonho está morto perante aquela pessoa. Por isso, cuidado com quem você compartilha. Segundo, não duvide. Não duvide. Se você receber um sonho para si, não duvide que ele se vai realizar. Se o sonho estiver alinhado com a palavra de Deus, vai se realizar. A dúvida é inimiga da imaginação e da fé. Pare de duvidar. Voltando aqui ao José. Várias vezes eu digo assim ao José: irmão, descansa. Não deixe ansiosos por coisa alguma. Né? Ainda na quarta-feira nós estávamos a falar lá no grupo o quanto Deus tem sido fiel com eles. O quanto Deus tem cuidado da vida deles. Por quê? Porque ele passou a descansar. Sua esposa começou a descansar. Ele compartilhou que o filho que estava afastado de Deus, estava afastado dos caminhos, hoje prega para ele. Ele diz que ele tem dificuldade agora já de, quando o filho liga, porque então agora ele tem que estudar mais ainda. Por que isso acontece, irmãos?
Porque Deus age. Não duvide. Se você recebeu um sonho, não duvide. Marcos 9, 22 e 24 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mesmo com dúvidas, o pai deste jovem, desta criança, ele disse que creu. E por causa disso, o filho foi resgatado. Você pode fazer exatamente a mesma coisa. Creia. Profetize que você vai receber, porque você vai receber. Passe tempo na presença de Deus e na sua palavra. Nós já falámos aqui sobre isso, eu não vou estar a aprofundar. Se você não passa tempo na Bíblia, se você não passa tempo a orar, você morreu ou vai morrer espiritualmente, irmãos. E é tão fácil nós morrermos espiritualmente. É tão fácil nós ficarmos anêmicos. Andamos a correr, irmãos. E nós não paramos para fazer aquilo que é mais importante. A leitura da palavra, ela estimula os nossos sonhos, a nossa imaginação. Através da palavra, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo que nos vai fazer sonhar e nos vai fazer viver novamente. Desenvolva o seu caráter tornando-se mais parecido com o de Jesus. Quando nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, os sonhos de Deus, eles se tornam mais realidade na nossa vida. Mais rápido. Eu lembro-me que, quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, o meu inglês era pequenino. Mas era suficiente para eu me comunicar com algumas pessoas. Mas quando eu ouvi o sotaque daqui da Irlanda, eu disse: ninguém vai me entender, eu não vou entender ninguém. Mas sabem o que é que aconteceu? Eu comecei a desenvolver o meu inglês. Eu comecei a falar fluente com as pessoas a partir do momento em que eu estava no meio de pessoas que falavam inglês. Então, para você desenvolver o seu caráter, você precisa estar no meio de pessoas que têm o caráter de Cristo. Para você desenvolver o seu caráter, você precisa de passar tempo e gastar tempo com a palavra. E quando você faz isso, os sonhos de Deus, a presença de Deus, ela vai começar a brotar de uma forma sobrenatural na sua vida. E nós precisamos de sonhar. 1 Pedro diz assim, 1. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque, se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, reparem o que a Bíblia diz, irmãos. Está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Esquecendo-se, irmãos. Está a falar para aqueles que são miúpes, está para aqueles que só conseguem ver à sua volta, não conseguem ver mais além. A minha filha Sara, ela tem um problema sério de visão. Então, quando ela tira os óculos, ela literalmente começa a apalpar, porque ela não consegue ver próximo. Existe muito crente, muito cristão, irmão, que é miúpe. E muitos são cegos espiritualmente. Não conseguem ver aquilo que Deus tem preparado para eles. José, todos conhecem a história de José. José era um sonhador. E por causa de ser um sonhador, e ele compartilhou os seus sonhos com os seus irmãos, com o seu pai, ele sofreu muito. Ele falou com as pessoas erradas e por isso houve consequências na vida dele. Mas ele nunca desistiu, nunca ficou zangado com Deus, soube esperar pacientemente, uma coisa que hoje muitas vezes nós não temos, paciência. José amadureceu em cada situação que viveu.
Deus quer usar cada circunstância para que você cresça, amadureça. Amém, irmãos? Mas quando o sonho de José se tornou uma realidade, ele já estava pronto para viver o sonho. Deus preparou José como alto líder no Egito, porque ele queria usar José para salvar o seu povo. Naquela época, o Egito ele sofreu de fome, ao ponto das pessoas poderem morrer à fome. Mas porque José estava no comando, logo a seguir a Faraó, o povo de Deus, a família dele, não morreu e sobreviveu por causa disso. Quando nós cumprimos o plano de Deus na nossa vida, você não vai ser só você beneficiado, mas você vai beneficiar todos aqueles que estão à sua volta. Vocês entendem a importância de nós buscarmos a Deus? Eu creio que é a hora, irmãos, de nós voltarmos a sonhar. Eu creio que é a hora de nós voltarmos a sonhar aquilo que Deus tem preparado para si. Eu não sei aqui se você parou de sonhar. Eu não sei se você é um sonhador. Eu sou um sonhador. Eu sonho quando estou a dormir, eu sonho quando estou acordado, eu sonho quando estou a andar de carro. Eu sonho porque eu tenho o desejo de agradar a Deus. Eu tenho um desejo tremendo que Deus cumpra os sonhos dele na minha vida. Porque eu sei que se ele cumprir os sonhos na minha vida, ele vai cumprir os sonhos na vida de muitas pessoas. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça.